Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro, com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos! Profissional gabaritado e expert no assunto de desenvolvimento de softwares e sistemas, conversaremos com o Antônio Lopes, diretor da Infogestão e da AgroBI no Rio Grande do Sul. Ele irá nos explicar como a inteligência de negócios, ou BI, aplicada ao mercado do agro, o faz crescer e como a estratégia e a agilidade na tomada de decisão é o pilar para que isso aconteça. Além da sua história e rica trajetória profissional, ele nos auxiliará a responder e entender algumas questões, como: quais os setores mais críticos dentro do agronegócio que necessitam de atenção? Como a gestão do agronegócio pode ser modernizada para minimizar esses impactos? Quais análises devem ser feitas para tomar as decisões corretas e de forma estratégica? Como a tomada de decisão rápida pode ser fator decisivo para a permanência do agronegócio no mercado. Sou Valdir Franzini, apresentador do podcast Academia do Agro, sempre contigo todas as terças-feiras com um novo episódio e um novo convidado, abordando histórias, tecnologias e negócios no mercado agropecuário brasileiro. Vamos lá? Podcast Academia do Agro. Olá, Antônio Lopes. Bem-vindo à Academia do Agro, podcast voltado e dedicado à competitividade do agronegócio. Com muita satisfação o recebo aqui nesta arena e espero que você esteja também bastante entusiasmado aí por esse bate-papo, como eu, tá? Porque é uma área que eu sei que nós vamos explorar ainda de grande presença na comunidade atual, né? Nos dias atuais, que é a tal de conectividade, mas ainda há muito desconhecimento, ainda há muitas informações a serem capturadas, né, pelos ouvintes, pelos produtores, pelos empresários, agroindústrias, no sentido aí no que nós chamamos sempre de BI ou inteligência de negócio. Bem-vindo, Antônio. Muito obrigado, muito bom dia, seu Valdir. Uma satisfação enorme estar aqui contigo, né? E estamos aí para debater um pouquinho, né? Colocar um pouquinho da nossa experiência aí também, né? E falar um pouquinho da nossa jornada, né? Dentro do agro e da tecnologia aí. Bacana, Antônio. Para começar, como já é de praxe no nosso podcast, conta um pouco de você, de onde você veio, a família, suas origens e um pouco da sua caminhada até chegar ao início da sua vida profissional. Perfeito, vamos lá então. São já 22 anos trabalhando em TI, né? Em tecnologia da informação, mas vamos tentar dar uma resumida aí, porque tem algumas histórias boas aí no meio do caminho também. Bom, então hoje eu sou pai de 3 lindos e abençoados filhos aí, né? Eu também tenho uma esposa maravilhosa, na qual eu sou casado já há 19 anos, né? Mas, né, o começo lá não foi tão fácil assim, né? Então, eu sou filho da dona Santa Helena, uma pessoa nascida no campo, estudou até a 4ª série, foi empregada doméstica, mãe solteira, mas ela tinha uma visão muito clara sobre o meu futuro, o que ela gostaria para mim, né? Que era que eu estudasse bastante para não passar pelas mesmas dificuldades assim que ela passou. Então, sou nascido em Santa Maria e aos 15 anos, em 1995, nós nos mudamos de Santa Maria para Sapiranga, aqui no Rio Grande do Sul, né? Onde a minha tia já residia, já morava e tinha oportunidades melhores de trabalho aqui. Foi a época de ouro, digamos assim, do calçado aqui no Vale no Vale dos Sinos, né? Então nós resolvemos nos mudar para cá. E aí aos 15 anos mesmo,
Eu já tinha feito aí curso de datilografia, e na época os cursos de computação ainda eram muito restritos, mas eu já tinha feito um curso de WordStar aí, que é uma planilha eletrônica da época, né, um editor mesmo. E aí logo que eu vim para Sapiranga, passei num processo seletivo aqui no Jornal da Cidade para ser digitador, né? Iniciei então meu trabalho com TI, digamos assim, propriamente dito, trabalhando no jornal aqui de Sapiranga, né? Durante 2 anos fui digitadora e depois, dentro do próprio jornal mesmo, passei a ser o diagramador eletrônico do jornal, né? Então já montava aí as páginas do jornal, né? E trabalhava mais próximo aí dos jornalistas, né? Então em 98 acabei indo trabalhar no Grupo Paquetá, né? Na época que era uma das maiores indústrias calçadistas do Brasil, né? Tinha mais de 5.000 colaboradores, todo mundo na cidade ou trabalhava ou tinha algum tipo de relacionamento com a Paquetá, e lá tinha um setor de TI que tinha programação, né? Na verdade não era TI que se chamava antes, era CPD, né? Então, mas já tinha programação lá, e aí atraído por isso, né? Fui trabalhar na Paquetá sem nenhuma possibilidade ou visibilidade ainda de ir para o setor de informática, mas era meu desejo já, né, entrar para a área de informática. E aí logo que eu passei no vestibular, foi em 98, uns meses depois acabei ganhando aí a tão sonhada vaga, né, para trabalhar na TI, ganhei um convite lá para trabalhar, para sair da produção, porque na verdade eu fui para trabalhar na produção mesmo. E aí então ganhei essa oportunidade de ir para TI, e aí na sequência já ganhei um curso de programação, e aí fiquei lá na Paquetá até 2003, né, como funcionário. Então depois desse período aí, fui já trabalhar em consultoria, então consultoria de TI mesmo, né? Fui trabalhar numa consultoria aí ligada ao agro em 2003. Na época eu já estava fazendo implantação aí de sistemas, comecei fazendo, né, implantação de RP. E aí foi o primeiro contato que eu tive com o agronegócio, né? Então, implantando um sistema numa cooperativa aqui do Rio Grande do Sul. E ali foi o primeiro contato que eu tive já com o agro. Fiquei nessa empresa até 2005, quando aí eu tive um estalo, digamos assim, um insight, né? E aí resolvi que eu conhecia bastante já da questão de processos, de RP, e resolvi que eu ia desenvolver o meu RP. Então, em 2005 eu resolvi abrir a Business Tech e comecei a fazer o desenvolvimento do meu próprio RP na época, né? Fiquei ali alguns meses, né, meio ano trabalhando sozinho. Aí depois começaram a surgir os primeiros clientes, e aí comecei a montar a equipe já, né? Então tive esse período aí de 2005 a 2009, digamos assim, né, esse período de desenvolvimento desses sistemas, montando a equipe, e já nessa época aí eu sempre privilegiei, digamos assim, mesmo iniciando a empresa, privilegiei pela contratação de pessoas mais humildes, né, que tinham interesse em aprender programação, né, e que tinham, de certa forma, habilidade. Então aí eu comecei a mesclar a equipe, né? Então tinha gente muito experiente e pessoas completamente cruas, assim, que eu peguei para fazer a formação também na área de programação aí. E foi um período de aprendizado muito sofrido, né, como é todo começo de empresa. Não tem bala de prata, digamos assim, então se tu não tem recursos, né, o negócio é sofrido mesmo. E eu acho que tem que ser assim, né, porque isso faz parte do teu crescimento, do teu aprendizado, né. Então aí, até 2005 até 2009 em Sapiranga ainda, e em 2009 surgiu um grande contrato aqui pra gente, né? Como eu trabalhava com implantação de RPs, eu tinha conhecido algumas pessoas aí, e aí me chamaram para fazer um trabalho de 3 meses em São Paulo, na construtora do senhor Norberto Odebrecht,
E aí fui para lá em 2009 para fazer esse trabalho de 3 meses aí e acabei ficando 7 anos. Então foi um período muito bacana, onde tive muito aprendizado. Na época que eu entrei, a empresa tinha acabado de adquirir um ERP da Oracle na época, e a operação era uma operação muito complexa, porque a Odebrecht estava em 21 países do globo, e tínhamos que fazer essa virada aí de sistema, né, em todas esses sites aí, né? Então era um mega projeto de 5 anos. Aí eu fui deslocado para a equipe de sistemas especialistas, né, que a gente chamava, que era a parte de sistemas de engenharia mesmo. E aí, esse período foi um período de crescimento profissional muito grande, período de aprendizado muito bom, pois aí eu tive a oportunidade, né, de trabalhar com mentes brilhantes mesmo aí dentro não só, né, dentro da informática, mas dentro da engenharia aí nas suas mais diversas disciplinas. Era a época também da pré-copa, digamos assim, então tinha muitas obras acontecendo no Brasil, né, na América aqui do Sul também. Aí, no caso, em função desse mega projeto, tive a oportunidade de viajar aqui a alguns países, né, da América do Sul, praticamente todos, em Angola, também tive uma experiência boa lá, e foi um período de muito, muito aprendizado, assim, né, isso de 2009 a 2016 ali, praticamente, tá? E aí foi quando eu resolvi, em 2016, a gente resolveu voltar aí para o Rio Grande do Sul, fortalecer a operação aqui, né, que a gente estava bastante dependente aí da Odebrecht. E também tinha uma questão familiar, que a minha mãe estava com problema de saúde, né, eu já estava para nascer meu segundo filho aí, mas isso foi em 2015 ainda, não foi em 2016. Então aí a gente resolveu retornar e aí fortalecer a operação aqui. E aí nós já trabalhávamos com BI, com implantação aí de sistemas de Business Intelligence desde 2012. Então, o aprendizado também foi grande por estar dentro de uma grande corporação, né? De 2012 até 2016 a gente atendia já 5 empresas do grupo da Odebrecht com BI. Foi um período muito interessante, assim, porque as ferramentas, as tecnologias mais modernas que a gente tem começaram a surgir nesse período aí. A empresa era descentralizada, então cada negócio, cada empresa escolhia a sua tecnologia, e foi um período muito bacana, assim, também de aprendizado com implantação, digamos assim, e uso de BI aí para os negócios. Fechando esse parênteses, retornei para o Rio Grande do Sul, né? Então, em 2017, aí começou o AgroBI, que hoje é uma plataforma aí, não só de Business Intelligence, mas uma plataforma colaborativa também, que atende aí de grandes cooperativas, cerealistas, produtores, né? Não só aqui no Rio Grande do Sul, mas graças a Deus aí Brasil afora. E a gente sempre com a missão de desenvolver pessoas, né? Dar oportunidade aí a jovens carentes e aí também sempre trabalhando aí para qualificar a nossa equipe, para entender cada vez melhor a dor do cliente, né? E aí solucionar problemas, né? Que é para isso que a gente é pago, digamos assim, né? Que é para a questão de trazer sempre a melhor solução aí para os nossos clientes, né? E o mercado que estava cada vez mais competitivo, né? As tecnologias elas surgem muito rápido, né? O agro mesmo, nesses últimos 4 anos aí, vem sofrendo uma enxurrada de empresas, de startups, empresas de TI. Então, o estudo e o aprendizado ainda é constante, é isso que me fascina, digamos assim, tanto no agro quanto na TI, né? Que a gente está sempre aprendendo coisas novas, né? E eu acho muito bacana tudo isso, muito motivador. Podcast Academia do Agro. Antônio, bacana a sua caminhada, esse seu aprendizado, e a sua última reflexão me trouxe uma questão que eu quero lhe passar,
é que você falou em dores, né, de produtores e tal. Essa avalanche que nós temos sofrido nesses últimos anos, vamos poder dizer de décadas, em termos de evolução, vamos focado no agronegócio, realmente é como se fosse um tsunami em termos de inovações, tecnologia, aplicativos, internet, conectividade. Cara, é um temporal, né, de coisa. E aí, produtores um pouco mais tradicionais, apesar que tem as novas gerações chegando aí com força também, se preparando para isso, quais são essas dores de produtores associados, principalmente no momento que nós estamos vivendo hoje de pandemia e crise? Qual que é a sua percepção sobre isso? Então, falando especificamente da questão dessas novas tecnologias, né, como você bem frisou, há uma transição já também de uma troca aí de bastão, né, de comando, várias empresas aí, vários grandes produtores, né, Brasil afora. Num primeiro momento, né, é muita tecnologia, né, é muita novidade, são muitos fornecedores diferentes para cada tecnologia, né? Então isso também traz uma confusão para o agricultor e para as empresas, porque cada vez mais tu vai ter diversos fornecedores, cada um especialista num assunto específico, e o grande problema hoje disso tudo, e é onde a gente enxergou inclusive uma oportunidade aí, é fazer a integração de todas essas tecnologias que vêm sendo ofertadas. A gente enxergou essa oportunidade de fazer essa integração e converter isso, né, usar o BI novamente para centralizar isso num cockpit único, digamos assim, que consiga se conversar lá com a telemetria das colheitadeiras, que consiga capturar essas imagens, né, que são geradas via satélite, essas informações, né, sensores nos silos, ERPs hoje muito focados aí em produtividade e controle de custos, né, de gastos na lavoura. Então, como a gente falou, é uma enxurrada de aplicativos, né, mas que também eles precisam ser consolidados numa plataforma única para que o produtor aí não se perca no meio dessa tecnologia toda e consiga usar ela realmente a seu favor, né? Porque senão tu vai acabar crescendo cada vez mais aí o teu setor administrativo em função disso, para poder consolidar todas essas aplicações, né? Então começa a ficar difícil aí também. Antônio, é muito interessante isso, essa constatação e a sua sumarização dos benefícios perante essas enxurradas de tecnologias chegando, porque isso até no nosso dia a dia, né? Nós como cidadãos normais aí, hoje você compra um equipamento em casa, seja ele uma televisão, uma máquina de lavar, o famoso TI das coisas, né? Já está chegando aí. E você tem, normalmente, nós como consumidores, usuários, vamos chamar assim, nós temos no máximo 10% de utilização e conhecimento daquilo que os equipamentos têm. Seja uma televisão, um notebook, um celular. Então, eu imagino um produtor hoje nós estamos falando hoje em fertilidade do solo, nós estamos falando de análise do solo, nós estamos falando de plantabilidade, nós estamos falando de equipamentos mecânicos, falando de eficiência em época de plantio, de colheita, de monitoração de doenças, a questão da agricultura de precisão aí hoje com imagens, análises de glebas, de talhões, de clusters, como chama. Então, eu vejo hoje o produtor, o cara tem que ser ninja para poder manejar e atender cada uma dessas ferramentas com o mínimo de eficiência. Então, quando você vê um produto que chegue, um serviço, um projeto onde você consegue agregar todas essas informações, todos esses aplicativos, todas essas plataformas, sejam elas de hardware, sejam elas de software, apps ou o nome que queira se dar, e você transforma isso
isso aí tem um mecanismo que trabalhe a favor de simplificar tudo e trazer as informações necessárias, cara, tem um valor muito grande. Exatamente. Então foi essa oportunidade que a gente enxerga, né, hoje, principalmente nas ferramentas que a gente trabalha aqui. Então, porque um dos propósitos do BI é fazer essa integração, né, de várias plataformas aí, de várias origens de informação que a gente chama. Um app é uma origem, um sistema, um RP é uma outra origem, né? Daqui a pouco o sistema lá de plantio é uma outra origem. Então, o BI tem esse fundamento, habilidade de consolidar todas essas informações numa base só, né? E sejam essas informações vindo de hardware ou software, como tu bem mencionou, né? Legal. E Antônio, quais são hoje os setores mais críticos dentro do agronegócio que necessitam de atenção na sua visão? Pois dentro de, né, cooperativas, os produtores, né? Então, o que a gente vê aqui, né? A questão de logística, né? Uma época aí pós-pandemia, a gente sabe que a logística ela sofreu e está sofrendo bastante, né? A questão da própria mão de obra também, né? Os safristas aí, então é uma época complicada. E a questão de gerenciar cada vez melhor o seu estoque, né? Então são esses setores aí, digamos assim, que a gente enxerga que necessitam de maior atenção, né, e também de uma gestão cada vez mais próxima, mais fina, digamos assim, nessas áreas, porque com certeza foram as mais impactadas aí pela pandemia, né. Graças a Deus a nossa produtividade ela tem muito que melhorar ainda, mas a gente não teve problemas, digamos assim, com a produção da soja, do trigo, do milho, enfim. O problema maior tá sendo escoar a produção hoje, né? Então, nesses aspectos, nesses setores aí que a gente vê que hoje são mais delicados, né? É verdade. Antônio, e nesses setores mais críticos, talvez possa contribuir ou complementar, os sistemas hoje estão preparados, por exemplo, para trabalhar com a área de comercialização das commodities, dos insumos, dos produtos agropecuários, por exemplo. Os trabalhos que você tem desenvolvido junto a cooperativas, revendas ou agroindústria já contemplam essa questão, por exemplo, de barter, de venda futura, lógico, a questão de estoque, sem dúvida nenhuma, né? Vai ter entrada e saída, aquela coisa de controlar as perdas, né? Que é natural também quando você fala em produtos de origem vegetal. Esse monitoramento já se consegue capturar dessas bases de informações para auxiliar na gestão? Com certeza, né? Então, quando a gente está falando principalmente aí da nossa ferramenta que é o AgroBI, a gente tem hoje dentro do AgroBI, a gente tem 21 módulos diferentes, né? Então tem o módulo de insumos aí, digamos assim, tem o módulo de RH, todos eles contemplando a operação mesmo que ocorre, né? Operação de barter, né? A questão dos royalties, essa integração que se tem aí com os distribuidores, né? Tudo isso acabam sendo origens de informação, que nem a gente comentou há pouco ali, e aí a gente tem indicadores específicos, né, para tratar cada um desses temas aí dentro da ferramenta, né? Antônio, quais as análises devem ser feitas para tomar decisões corretas e de forma estratégica? Boa pergunta. É sempre um desafio, né? Porque, a gente tem as análises mais comuns, assim, de mercado, né? Mas também hoje, nessa transição aí, a gente enxerga, durante esse período de transição aí de comando que a gente está falando, dentro dessa enxurrada de tecnologia que está chegando ao campo aí, tu tem cada vez, cada tecnologia que chega para ti, que tu vai aplicar no campo aí, tu tem que tomar cuidado com alguns, né? Algumas situações novas que estão surgindo em função dessa implantação dessa tecnologia, né?
Então, mas tem uma máxima do Peter Drucker aí na administração, né, que é sempre utilizada, que o que tu não consegue medir não se pode gerenciar. Então, existem várias ferramentas estratégicas, né, integradas aí, que tu pode fazer aplicação na gestão do negócio mesmo, né? E aí também os indicadores dos teus sistemas, né, seja, né, o teu sistema de gestão e o BI mesmo deve ser sempre coerente com o objetivo da empresa, né? Esse é o principal ponto que a gente vê de que os indicadores têm que fazer sentido com o planejamento estratégico, né? E tem que estar integrados, né? Então, essas são as principais ferramentas que a gente tem aí para poder apoiar, digamos assim, a gestão dos mais eficiente dos negócios, né? Você citou planejamento estratégico, você citou Peter Drucker, se você citou, tudo sem dúvida é fato notório. O que não pode ser medido não tem como ser gerenciado. Agora, eu fico pensando da seguinte forma, Antônio, e nas minhas andanças, nas minhas consultorias, nos meus contatos com vários colegas, clientes, produtores, principalmente no setor comercial, tipo revenda, distribuidor, cooperativa, cara, existe muita vontade, existe muita iniciativas, e eu sempre brinco, muitas iniciativas e poucas acabativas. E aonde surge isso? Da onde surge isso? Surge principalmente de uma falta de planejamento, tá? E quando eu falo falta, não quer dizer que não é feito alguma coisa, mas assim, incipiente, imperfeito, e trabalha-se muito mais, como diz aqui na roça, da mão para a boca. Ou seja, falar em planejamento estratégico a longo prazo, a médio prazo, 2, 3 anos de visão, ainda é um pouco distante para um público que eu chamo de pequeno porte, tá? Pequenas empresas, pequenas agroindústrias ou mesmo pequenos produtores. Como você refletiria sobre uma tomada de decisão rápida pode ser fator decisivo para a permanência deste negócio no agro ou do agronegócio neste mercado? Olhando inclusive que o agronegócio está crescendo a passos largos. Bom, a questão da tomada de decisão rápida, né? Indiscutivelmente a gente sabe aí que a tecnologia é chave para manter o negócio competitivo, né? Que nem a gente já falou aí, né, dessas novas formas de se fazer negócio. A gente pegar o blockchain, por exemplo, que acaba com, né, tem o objetivo aí de acabar com os atravessadores, né? E essas novas tecnologias que a gente vê, tudo isso é máquina conversando com máquina, né? Então a gente vê que a tecnologia ela vem avançando muito rápido nesse sentido, né? Mas ela também precisa de de pessoas aí, né, que possam analisar as informações e tomar as decisões. As máquinas, elas te dão os indicativos de qual é a melhor decisão, digamos assim, porque hoje a gente fala muito em algoritmos, né? Então a gente tem algoritmos preditivos, que é o que a gente usa aqui, a gente tem robôs para monitoramento de preços de concorrência, para buscar royalties aí, né, de fornecedores, né, inteligência artificial, né, rolando solta, começando a rolar solta aí dentro das aplicações. Então são ferramentas cada vez mais inteligentes, né, mas que no meu ponto de vista aqui liberam hoje tempo das pessoas que ficavam lá coletando as informações, libera o tempo dessas pessoas para que elas possam analisar a informação, né, e tomar essa decisão de uma forma mais rápida. Então eu prefiro enxergar a tecnologia desse ponto de vista aí, que ela é um acelerador, né, de consolidação das informações para que tu possa analisar de uma forma mais rápida, né, e aí assim tomar essas decisões mais rápidas também. Podcast Academia do Agro. Antônio, isso, quando a gente fala nessas soluções e nessas possibilidades de integrar e concentrar de uma forma rápida, de uma forma update, né, de momento mesmo, te pergunto, como que funciona, por exemplo, dentro do Agro BI,
a questão de atualização desses processos, desses mecanismos de captura e de atualização e de transmissão de informação em tempo hábil ao longo do tempo. O que eu quero dizer, resumindo, esses produtos, ao serem instalados, eles têm um tempo de obsolescência ou requer uma atualização constante, e como que isso é feito, por exemplo, nos produtos e serviços da AgroBI? Então, a questão que você comentou do tempo de atualização, a frequência de atualização, aí cada negócio, né, ou cada setor, ele tem uma necessidade diferente, né? Então, vamos pegar lá, por exemplo, na época de colheita, a gente precisa de uma informação praticamente em tempo real. Então, aí esse módulo de recebimento e armazenagem, ele tem essa leitura a cada 15 minutos, a cada 5 minutos, enfim, conforme a necessidade de cada cliente. Se a gente for ver a área administrativa, se tu tiver 2 atualizações por dia, já é o suficiente, né? Se tu vai para a área comercial, tu também quer a informação praticamente em tempo real aí. Então, para cada setor e para cada necessidade, tu tens aí tempos diferentes de sincronização, né, dessas informações. Então, normalmente é um ambiente, tecnicamente falando, é uma situação complexa, mas essas ferramentas que a gente está comentando aí, elas vêm para tornar o difícil fácil, né? Então, na verdade, o difícil é fazer o fácil. Essa que é fazer com que fique fácil, fazer com que fique amigável, digamos assim, para o usuário final lá, né? Então, para isso que a gente... É nisso que a gente se concentra, né, para tirar o tecniquez do meio do caminho e deixar o dia a dia, digamos assim, cada vez mais tranquilo, né, mais amigável mesmo. Entendi. Antônio, na sua trajetória profissional e agora atualmente nessa etapa hoje do AgroBI e do Infogestão, em que momento que você se sentiu acuado ou, como a gente fala, fora dos trilhos? Meio sem rumo. Mas o principal, o que você fez para superar esses momentos? Pode compartilhar com a gente? Acuado, né? Esse ano ele foi um ano difícil, foi um ano de reflexão, né? Sem rumo, a dúvida, digamos assim, ela é constante na nossa cabeça, de várias ações assim que a gente vai tomando, né? E da definição, parte lá da definição da estratégia. Mas eu nunca me senti sem rumo. A gente sempre teve uma visão bem clara aqui do que a gente quer, onde que a gente quer chegar, como é que o produto deve evoluir, a empresa deve andar. Mas esse, com certeza, foi o ano mais desafiador aí, né? Um dos anos mais desafiadores que a gente teve. E o segredo, cara, baixar a cabeça e trabalhar, né? Assim como no campo, a gente tem que acordar cedo e dormir tarde. E é trabalho, as coisas não acontecem de graça, né? Então... é fruto sempre de muito trabalho, né? Então a gente, como o ser humano, ele aprende por repetição, é a melhor forma de aprender é por repetição, então a gente tem que repetir, trabalhar bastante para que aquele conhecimento seja absorvido e a gente consiga fazer as coisas cada vez mais rápidas, né? E assim ter sucesso. O sucesso vem também de 90% de transpiração e 10% de inspiração, não tem jeito, né? Bacana, Antônio. Eu denominaria a nossa entrevista como as análises corretas na gestão estratégica podem salvar o seu agronegócio, AgroBI. Ficou bacana, muito bacana. Cara, queria te agradecer por essa oportunidade, por esse bate-papo e já deixar o convite para que você possa retornar numa outra oportunidade, né? Fique à vontade, inclusive, de se oferecer também, sem problema nenhum. O convite está feito e a casa está aberta para a gente até, por que não, mergulhar em alguns pontos mais específicos, às vezes no desenvolvimento de produto, no funcionamento, na parte de explanação e exemplificação de um projeto, seja por vamos falar, porque quando se fala agroindústria é uma coisa muito,
muito ampla, né? Porque a agroindústria está em tudo. Mas a gente pode pegar um exemplo, tipo uma sementeira, uma revenda agrícola, uma cooperativa, um produtor de uma algodoeira. Tem tantas coisas que a gente pode, de repente, trazer aqui para os nossos ouvintes, para a nossa audiência. E aí eu gostaria de agradecer novamente a sua disponibilidade e a sua presença aqui. Tá ok então, Valdir. Conte comigo e obrigado pela oportunidade. Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro, o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!